Vamos começar com a coxinha. Preste atenção nessa massa porque vale muito, muito a pena. Imagina uma massa gostosa para você fazer outras coisas. A gente pode quase falar que essa massa, Rê, é universal, porque dá para você utilizar, como você falou, bolinha de queijo, bolinha de carne. Risoles. Risoles. Nossa, é muita coisa mesmo que dá pra fazer. Uma massa bem bacana e essa batata aí dá toda a diferença. E eu já posso falar pra vocês que também poderia ser mandioca e fica muito bom. A gente tem então uma xícara de batata para começar, para 2 de leite. Então, muita gente pergunta, qual é o melhor leite para utilizar para esse tipo de receita? O melhor é o integral, mas se você não tiver e quiser usar outro, fique à vontade. Então a gente tem 2 xícaras de leite para 1 xícara de batata. Aqui você pode utilizar caldo de frango, pode usar caldo de peixe, caldo de carne, o caldo que você tiver. Eu não tenho, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar a palavra? Deixa eu ver a palavra mais certa. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Acho que é melhor dizer assim. Então, em casa, se a gente está com tempo e dá tempo de fazer um caldo com a carcaça do frango, ótimo. Se não dá, eu uso o tabletinho. E eu sou assim, muitos chefes falam assim, eu não uso, a gente respeita. Mas hoje a gente tem várias opções, tem com menos sódio, tem com vários sabores. E uma coisa só que eu lembro, quem tem alergia, por exemplo, com camarão, cuidado muitas vezes com caldo de peixe. Exato. Porque muitos caldos de peixe têm camarão. E para quem não pode com leite, pode usar o caldo do camarão ou o caldo do frango ou mesmo o tabletinho que você acabou de usar diluído em água para fazer essa mesma massa que fica muito boa também. E não se preocupa com, eu vou me preocupar só com o recheio. É camarão? Fica suave, não vou, aqui eu vou fazer só com água e farinha e tal. E também tem o ponto da farinha que é muito importante, porque você pode temperar muito a sua massa, mas se você não cozinhar a sua farinha, vai ficar com gosto de farinha crua e não é legal, você não vai gostar da sua própria coxinha. Então, a gente fala do aroma, né? A gente coloca... Se você, segundo o Renato, é assim, presta atenção, se você não gostar da sua coxinha, é um mau sinal. É um mau sinal, você tem que querer repetir. Então, assim, a gente coloca a farinha, sente o aroma. Esse primeiro aroma que você vai sentir junto com os temperos, vai ter um aroma de farinha crua. Não é legal. E quando esse aroma mudar, não é legal. Quando esse aroma mudar, daí você já pode desligar o fogo, vai fazendo em fogo baixo até desgrudar, mas às vezes desgruda e a farinha não cozinha. Então, realmente, o cheiro é muito importante. Você também pode provar essa massa crua, né? Porque ela já vai estar cozida, e ver se você sente esse gosto residual. Semicrua, né? Semicrua. Né? Porque tem que estar cozida. Semicrua que a gente vai ter cozinhado um pouco. Aqui tem um truque, eu coloquei aqui a farinha de uma vez. Aqui tem um truque que é importante, já colocar com ela quente, 2, e tirando das bordas, porque essa farinha aqui do lado, tô vendo a Jaque prestando atenção, você de casa também deve estar prestando atenção. A senhora que está em cima da escada, desce da escada para você ver. Então aqui, lembra como se fosse um purê, vamos assim dizer, essa massa, certo? Você vai misturando aqui. Você foi colocando devagarinho, né, a farinha? Já que eu confesso que eu coloquei quase de uma vez. Por quê? A gente quer que ela misture de uma vez também na temperatura, tá? Tem gente que vai colocando, como você falou, devagar e sempre. Colocado em 2 vezes. Não, eu coloquei, na verdade eu coloquei, É o feeling do chefe. diminuí um pouco sabe. o fogo. E o que acontece? Diminui o fogo e você deixa nessa hora aqui o fogo baixo para você não queimar. O que é importante? Você ir misturando aqui para ir sentindo. E nessa hora aqui, se você sentir que a sua massa, você não consegue fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, ela está grudando, pode ser porque falta algum ingrediente, por exemplo, se ela estiver muito seca, ela pode estar grudando aqui. Se ela estiver muito seca, você pode acrescentar um pouco mais do ingrediente que você colocar. O Renato falou do caldo, quem fizer com caldo, caldo. Aqui no nosso caso, o leite. Mas olha que massa lisa. Uma delícia. Aqui você consegue ver e identificar se tem algum gruminho, alguma coisa de farinha. Quando você abre ela aqui, e tá saindo a fumacinha, vocês estão vendo? Mas se tem algum gruminho, você pode tirar algum pedacinho de farinha que ficou sem querer, alguma coisa assim. Posso provar o sal? Pode, lógico. Aí ela também, por essa massa ter a batata, facilita muito. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal só. Daí, essa é a parte importante, cozinhou a farinha, você pode comer a massa.
dá uma retemperada nela, né? Porque é importante, senão vai ficar com um recheio muito saboroso e a massa não, e dá um contraste não tão legal no seu salgado. Ó, aqui tem um truque legal que é isso que eu tô fazendo, mas espera um pouco mais para fazer do que eu tô fazendo aqui na TV para vocês, ó, para não queimar, para você não sentir sua mão queimar. Mas o que que acontece? Você vai fazer e vai comer depois uma coxinha e você fala assim, nossa, tem muito óleo nela, absorveu muito óleo. Quando você faz o movimento que a gente fez na panela e depois faz aqui a mão como eu estou fazendo, você tira essa possibilidade, diminui a possibilidade. Tem alguns truques, né? Depois a gente vai dar o truque do óleo também. O óleo não pode nem estar muito quente, nem frio, né? Exato. O óleo na temperatura correta. A outra questão é, aqui, e esse tipo de receita tem ar dentro. Se a gente puxar aqui, ó, a gente percebe que tem ar. Nossa, bem molinho. Então assim, se você não faz esse trabalho logo depois que você fez a massa na panela, ela vai ficar muito aerada. Se ela ficar desse jeito aqui, ó, se você faz a coxinha e deixa desse jeito que ela tá aqui, você vai incorporar óleo e ela fica pesada, né? Exato. A sovagem também, a gente faz uma sovagem média, né? Porque se a gente sova muito a farinha de trigo, ela desenvolve o glúten e a massa acaba ficando dura. Então, se você às vezes faz coxinha e você tem esse problema com ela, quem sabe você está sovando demais a sua massa, sove um pouquinho a menos. Chegaram algumas mensagens falando que realmente você, né, gastou sua energia aí para fazer essa massa. Daria fazer na batedeira? Não. Daria. Ó. Por exemplo, depois do passo da panela, é importante que ela cozinhe e, ó, ela tá quente, dá pra ver na minha mão, ó a diferença. É um tempero muito bom, né? Se quiser colocar um pouquinho de sal, pode também. Pode. Né? É bem gostoso. Então, às vezes a gente acha que o camarão pode ser só ele e temos dificuldade, às vezes, em como temperar o camarão, né? O balsâmico é uma boa alternativa, o molho de soja também é uma alternativa. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Uma E delícia. antigamente, o vinagre balsâmico, o aceto balsâmico, era caro. E a gente produzindo aqui no Brasil, a gente consegue ter um produto com qualidade e um preço mais acessível, né? Aí vou deixar aqui do lado também. E aí você vai fazer o seguinte, deixamos aqui do lado. Aqui a gente pode fazer as bolinhas, que podem ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com o que você O quer. tamanho do seu camarão também, né? E aí eu costumo virar assim, você faz isso também, Rê, ou não? Ah, pra deixar ela vizinha, como é um método de bolear, é bem legal. Aí você pode fazer isso Pegar ou uma não. farinha aqui se você precisar. Aí aqui, ó, eu vou rodando ela aqui e vou deixando ela aqui prontinha para eu usar. Então, primeira coisa é separar e deixar as bolinhas aqui. Pode passar um pouco, obrigado, Rê. Um pouquinho de farinha na mão. Vou colocar um pouco aqui também, ó, só para facilitar, só para ela não grudar. Mas você vê que é uma massa que ela, aqui eu passei um pouquinho de farinha, mas ela solta com facilidade, ó. Você tem a massa, ó, ela solta com facilidade, não é aquela massa que fica grudando no dedo e tal. Ah, não Olha lá, pega, Rê. né? Exato. Ah, vocês que perguntam sempre de congelar, a massa vai estar cozida, o camarão vai estar cozido também, né? Na verdade, salteado aqui no azeite. Então pode congelar tanto a massa quanto a coxinha de frango, a bolinha de queijo e só fritar depois em temperatura controlada se tiver congelado, para que seu recheio fique quente e não congelado. Perfeito. Aí a frigideira... Pode ir passando? Pode, por favor. Se você tiver camarões menores, você não precisa fazer essa passagem. Gosto de dar Aí só uma abrimos ela aqui, ó. melecadinha assim de requeijão para ter um creminho assim e fica uma coisa, Deus do Fica à céu. vontade. Se você fosse escolher uma coxinha na vida, Renato, para você, eu só tenho essa. Qual que você escolheria? Eu acho que é essa mesma. Também tem uma bem legal que a gente já fez, que é uma de frango sem massa, que a gente congela todo o recheio, ele com bastante requeijão, o frango, e empana na farinha, ovo e pão que frita. Nossa, é muito bom. Deus do céu. O Denis falou que tá fazendo sucesso a coxinha e falou o seguinte, para eu repetir rapidamente a receita. Uma xícara de batata, uma xícara de chá de batata cozida e espremida. 2 xícaras de leite, coloca na panela, um tabletinho de caldo, pode ser de legumes, pode ser de camarão, pode ser do que você fizer, junto. Vai dar sabor. 2 colheres de sopa de manteiga, aí você pode colocar 2 xícaras de farinha de trigo e mexer bem para tirar aquele sabor forte do trigo, assim que ele perder o sabor, diminuir e você sentir um pouquinho do tostadinho dele, aí tá bacana, você mexe lá na mão. Tá bom assim pra você, Denis? Ó, essa é a receita, tá?
precisou um pouco mais, ela... Opa, caiu uma. Ó, aqui, o que é importante? Você pega como se fosse um pescocinho, ó, vem girando aqui, ó, pra não entrar óleo aqui. E ela não ficar pesado. Capricha na massa, pode usar essa massa, e faça a massa. Por exemplo, você pode cozinhar ela, colocar o leite e pode colocar um pouco do caldo do frango que você cozinhou, para dar mais sabor de frango na massa também, para a massa ficar gostosa. Aí o frango você desfia bem, faz ele bem temperado e põe com queijo. Eu começaria fazendo com a de frango mesmo. Tem uma dica bem legal, tem uns aparelhinhos de plástico que ele molda o formato da coxinha e daí você consegue tudo padrão, a quantidade de massa e a quantidade de recheio. Isso facilita muito para você fazer em grande escala. Você pega aqui, ó, Sandro, ó, faz uma bolinha com a massinha aqui, ó, e daí você joga aqui, ó. É legal fazer com aquilo que você vai usar, assim você pega um pouquinho só, ó. Aqui tá quase na temperatura. Tá vendo aqui a bolinha, ó? A gente vai fritando a bolinha, ó. Tá quase na temperatura, ó. A gente sabe colocando a própria bolinha da massa. Você não vai perder muita massa, não se preocupa, ó. É bem pouquinho, ó. Aí tá quase na temperatura, a gente já pode colocar, ó. Assim é uma forma boa de você saber a temperatura do óleo. Cuidado com o pegador quando você utilizar, porque se ele estiver quente, não coloque mais. No começo é legal colocar ela com o bumbum para baixo. Você consegue colocar ela inteirinha para baixo? Agora mostrar para todo mundo em casa, ou vai fazendo como você está fazendo agora? Acho que é melhor assim para ela As duas dar uma formas estruturada. Já levanta, Edu. Tá crocante. Meu, essa coxinha é melhor. Não sei se é melhor comer ou cortar ela assim. É quase uma refeição essa coxinha. Olha isso daqui. Eu cortei o camarão. O camarão tá tão grande que eu cortei no meio aqui. Ó. Meu Deus do céu, olha isso. Eu vou ter que comer. Para. Renato, pode dar a explicação que você quiser. Olha isso daqui. Nossa, a massa é maravilhosa. Meu Deus do céu.